gente vai falar de gráfico de funções, de uma forma geral, de novo, tá? Ainda não estamos falando especificamente de nenhum tipo de função. Quis propor um exemplo aqui. Imagina que tem uma loja que tem lá uma promoção em que todos os artigos da loja estão sendo vendidos cada um por R$15. Qualquer coisa que você comprar, R$15. Comprou duas coisas, paga R$15 duas vezes, paga R$30. O que acontece com isso aqui? Isso aqui é uma função? Primeira pergunta. Sim, é uma função, nunca gera dúvida. Se você comprou 5 itens, eu sei quanto que você tem que pagar, 5 vezes 15. Fim, não gera dúvida para calcular uma variável em função da outra. Primeiro, quais são as duas variáveis que tem aqui? Uma variável é o número de coisas que você comprou. Aqui, chamei de x. E a outra variável é o tanto que você vai pagar, que eu aqui chamei de y. Qual é a relação entre essas duas variáveis? O tanto que você paga é 15 vezes o número de coisas que você comprou. Se cada coisa é R$15, tá fácil demais, né? Isso é uma função. Ok. Dá para montar uma tabela que represente todos os possíveis casos aqui? Dá para montar uma tabela que representa todos os possíveis casos. Quer ver? Imagina que você tem lá uma pessoa que vai dar os preços, ou você quer botar uma tabela lá para a pessoa saber quanto que ela vai pagar, sem precisar usar uma calculadora. Você consegue fazer isso, ó. Quem compra 0 itens, paga R$0. Óbvio. Quem compra um item, paga R$15. Quem compra 2 itens, paga R$30. E assim por diante. Posso construir essa tabela. Se eu tenho 500 itens à venda, eu posso botar ela até o número 500. Enfim, certo? Ali estão representados, então, todos os pares ordenados que resolvem essa função. O que são pares ordenados? São pares, duas coisas. Ordenados, porque tem ordem. Como é que funciona isso? A gente vai sempre criar um par em que o primeiro valor é a variável independente, normalmente x, o segundo valor é a variável dependente. Então, os pares ordenados que resolvem essa equação, nesse caso, são o 0, 0, o 1, 15, o 2, 30 e assim por diante, certo? Só que veja bem, qual é o domínio dessa função? Quais são os valores que o x pode assumir nesse exemplo específico? Alguém vai chegar na loja e vai comprar 3 itens e meio? Vou me dar aqui 3 camisetas e meia. Não faz sentido, né? Alguém vai falar, eu quero raiz de 5 pares de sapato? Também não. Tem número negativo, alguém vai comprar menos 8 coisas? Também não. Então, nesse caso, o domínio dessa função é o conjunto dos números naturais. Certo? Só dá para comprar um número natural de itens, tá? Aqui eu tô considerando, óbvio, tô considerando itens indivisíveis, tá? Tô falando de comprar lapiseiras, não tô falando quilos de feijão, que eu poderia comprar meio quilo, né? Lógico. Ok, então, essa tabela, ela é, embora feia, eficiente. Dá para escrever todos os valores possíveis, todas as combinações possíveis de x e y. Mole para nós. Então, essa representação é eficiente para todas as soluções da função. Agora, e se o domínio da sua função for o conjunto dos números reais? Agora ficou muito diferente. Por quê? Porque não dá para escrever todos os números reais. Se você escolher um ponto de partida, já é difícil escolher um ponto de partida, porque o conjunto dos números reais, ele é infinito lá nos negativos e é infinito lá nos positivos. Então ele não tem nem começo nem fim, já começou aí. Agora tá, escolhi o primeiro número, então eu vou começar a listar os números reais, vou começar pelo 0. Qual é o próximo? Já deu ruim. Porque se você falar que o próximo é 1, entre o 0 e o 1 tem infinitos números reais. Ah, professor, então já sei, vou escolher um número menor, vou escolher 0,001. Beleza, mas entre o 0 e o 0,001 tem infinitos números reais. Não dá para saber qual é o próximo número real depois do 0, concorda? Então, a única maneira eficaz para representar todos os números reais, graficamente, é através de uma reta que a gente já conhece como reta real. Então, uma reta real é a única maneira de representar todos os números reais. Por quê? Primeiro, é uma reta. Se é uma reta, é infinita.
Então começou já casando com o conjunto dos números reais. Depois, ela tem uma ordem, os números reais também têm. Se você escolher dois números reais diferentes, sempre um vai ser maior que o outro, certo? E depois, porque a reta ela é feita de infinitos pontos. O conjunto dos números reais também tem infinitos números. Então é o casamento perfeito. Outra coisa, se você marcar aqui o 0 e marcar aqui o 1, quantos pontos tem entre o 0 e o 1? Infinitos também. Então a reta real é a maneira mais eficiente de representar todo o conjunto dos números reais. Se eu quero representar agora conexões entre números reais x e números reais y, eu preciso de duas retas. É daí que vem o famoso plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente vai representar, assim como nessa tabela representamos, todas as soluções, todos os pares x e y que resolvem essa equação, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que agora considerando todos os números reais. Então, o que muda? Muda que agora o x pode ser qualquer número real. E o y, nesse caso aqui, também pode ser qualquer número real. A única maneira de representar todos os pares x e y é através do gráfico no plano cartesiano. Porque você até consegue listar alguns pontos. Você pode dizer, professor, eu estou ligado que quando x é 1, o y é 2. Muito esperto da sua parte chegar a essa conclusão. Chegamos aqui em um ponto. Um ponto quando x é 1, o y é 2. Isso é um ponto. São infinitos. Mas beleza, ó, lá no plano cartesiano tem esse ponto? Tem. Quando x é 1, o y é 2. Está aqui esse ponto, ó. Professora, eu posso ir mais além. Posso dizer que quando x é 2, o y é 4. Muito lindo, você achou outro ponto. Quando x é menos 1, o y é menos 2. Excelente. De qualquer forma, a gente representou aqui 3 pontos. Quantos são? Infinitos. E quando x for raiz de 5, qual que é o valor de y? Y é 2 raiz de 5. Você vai escrever todos, não tem como. Então, o gráfico, nesse caso aqui, o gráfico também é uma reta. Nem sempre o gráfico de uma função é uma reta, tá? Mas nesse caso é uma reta. Essa reta, ela é composta de quantos pontos? Infinitos. Quantos pares x e y resolvem essa equação aqui? Infinitos. Percebe o casamento perfeito? Então, a reta, ela é nada mais, nada menos do que a representação de todos os pares x e y que combinam com essa lei de formação da função. Não existe outra forma de representar isso, certo? Graficamente, não. Então, o que acontece? Existe uma relação única, que é a seguinte: cada par que você consegue pensar que resolve essa lei, ou seja, cada par de números que você consegue pensar nesse caso, que um é o dobro do outro, é um ponto que está dentro dessa linha, certo? Qualquer ponto que está nessa linha tem um par xy, que representa aquele ponto, que resolve essa equação. Essa é a relação entre o gráfico e a equação da função. Sempre que você pegar uma solução, ela está no gráfico. Sempre que você pegar um ponto do gráfico, ele é uma solução, certo? Então, por exemplo, aqui nós não falamos sobre o ponto 00. O ponto 00 está no gráfico. Se ele está no gráfico, ele é a solução. Sim, quando x é 0, y é 0. É claro que aqui a gente não tem... Não tem como a gente ter precisão aqui para encontrar, por exemplo, o ponto que falamos antes, raiz de 5 e 2 raiz de 5. Porque a gente não tem instrumento de medida preciso para isso. Mas o ponto raiz de 5 e 2 raiz de 5 é um ponto desse gráfico. Entende? É um ponto desse gráfico. Tá um pouquinho aqui depois do 2, né? Então deve estar mais ou menos por aqui, ó. Mas é um ponto desse gráfico. Qualquer par, então, de números formado dessa forma, em que o primeiro é x e o segundo é 2x, é um par que é um ponto, né? Qualquer ponto formado dessa forma é um ponto desse gráfico. Qualquer ponto desse gráfico é formado dessa forma. Isso funciona
para todas as funções, todos os gráficos que existem. Se você sabe que o ponto pertence ao gráfico, você sabe que as coordenadas dele são solução da equação. Se você sabe que dois números são solução da equação, você sabe que esses dois números formam as coordenadas de um ponto que está no gráfico. E posso ir mais além. Posso dizer que qualquer ponto que não está no gráfico não é solução da equação. E qualquer ponto que não é solução da equação não está no gráfico. Beleza? É para isso que servem os gráficos das funções.